Bora, Fel, para mais informações desse sábado agitado aí no Parque São Jorge. Augusto Melo voltando ou não à presidência, né? Informações agora para vocês e também análise da mídia sobre a situação esse sábado aí vergonhoso na história do Corinthians, hein? Então, já comenta aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nada do Corinthians. A gente posta informações aqui todos os dias para a fiel torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Antônio Chamorro chega ao vivo com a gente lá do Parque São Jorge. Sábado agitadíssimo lá no Corinthians. Ex-presidente Augusto Melo tentando retomar o cargo. Deu polícia, a confusão foi grande aí. Tonhão, seja bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Um beijo para você, Glaucia, para o professor Celso Zelt, para todo mundo que acompanha o Sport Center. Um sábado à noite bastante agitado aqui no Parque São Jorge. Agora temos essa calmaria inteira. Mas vamos lá, né? Desde essa semana, né, que começou com a saída do Augusto Melo da presidência, foi afastado pelo Conselho Deliberativo. Tudo parecia que o Osmar Stabile teria dias estáveis aqui no comando do Corinthians, mas tudo começou a mudar um pouco ontem, quando uma decisão do Conselho de Orientação Fiscal do Corinthians referendou uma decisão de afastar o Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo. Com isso, todas as decisões que ele tomou a partir de abril, então, ou seja, em quase 2 meses, não valeriam. Entre elas, exatamente esse pedido de impeachment que está agora em pauta no Corinthians e que já afastou previamente o Augusto Melo. E hoje, aqui à tarde, teve essa movimentação muito grande, porque o Augusto Melo, junto com outros conselheiros, alguns sócios também, veio aqui até a sede do Parque São Jorge para tomar essa presidência de volta. Aqui no 5º andar da sede administrativa, ele chegou com várias pessoas. Osmar Stabile estava aqui no clube porque o clube estava tendo atividades, teve Campeonato Paulista de Judô, teve formaturas, então foi um dia muito cheio aqui também para sócios e não sócios, mas aí veio essa decisão do Augusto Melo de vir aqui e teve esse vídeo que foi gravado com a agora aclamada presidente do Conselho Deliberativo, que é a Maria Ângela, que é uma aliada do Augusto Melo, ela que é a segunda suplente do Romeu Tuma Júnior. O primeiro está impossibilitado por licença médica, então ela tomou de assalto, vamos dizer assim, essa posição como presidente do Conselho Deliberativo, e ela disse então que todas as decisões do Romeu Tuma Júnior estavam inválidas. E aí começou essa discussão por mais de 2 horas. Osmar Stabile ficou na sala da presidência, não quis sair da cadeira de presidente. O Augusto Melo ficou lá junto às outras pessoas falando que ele tinha que sair porque era uma medida cautelar que tinha sido expedida, mas o Osmar Stabile falou, mas qual que é essa medida? Eu quero ler, e essa medida não chegava, então ficou nessa situação por muitas horas, até que a Polícia Militar chegou, a tropa de choque também chegou aqui ao Parque São Jorge, e aí sim os ânimos ficaram um pouco mais calmos, porque quando chegou a tropa de choque, quando eles estavam entrando aqui no Parque São Jorge, o Augusto Melo desceu do 5º andar e veio aqui para conversar com eles, e aí a situação começou a ser um pouco mais normalizada. Na saída aqui do Parque São Jorge, o Augusto Melo falou rapidamente com a imprensa, e aí é aquela história, quem é o presidente do Corinthians? É ele, com essa possível medida cautelar, ou ainda é o Osmar Stabile? Vamos ouvir o que disse o Augusto Melo. Você é o presidente hoje, Augusto? Sim, sou presidente eleito pelo Conselho novamente. Amanhã está no jogo como presidente? Sim. Tchau, gente. Isso que o Augusto Melo fala, né? Ele estava saindo daqui, ele foi até uma delegacia na Barra Funda fazer um boletim de ocorrência contra o ex-presidente da Gaviões, o Douglas de Húngaro, o conhecido como metaleiro, por ameaça de morte. Ele saiu daqui e foi para lá. E aí o Osmar Stabile, que ficou aqui por muitas horas, ainda estava lá no 5º andar, e mais para o final da noite ele desceu. E aí vieram já as trocas de notas oficiais. Teve a do Romeu Tuma falando que foi um golpe, depois teve do Augusto Melo explicando por que ele foi até a delegacia, dizendo que ele estava amparado por essa decisão, por essa medida cautelar baseada no Estatuto Social do Corinthians, e depois Osmar Stabile, que dava para ver que estava bastante cansado por tudo que passou, ele veio falar aqui com a imprensa e ele cita, ele falou do que ele conversou das 30 pessoas que falaram que estavam ao redor dele, falando que ele tinha que sair dessa presidência, mas ele falou também com a imprensa sobre o que ele conversou com Augusto Melo para se apaziguar aqui os ânimos no Parque São Jorge. Vamos ouvi-lo. Queria dizer para vocês o seguinte, eu não quero ficar aqui criticando ninguém, eu acho que cada um sabe o que faz da vida, eu só dei conselho para ele, falei, Augusto, toma juízo, você está prejudicando a você mesmo, sai
eu só reconheço, eu assinei um termo de responsabilidade, de cuidar da instituição, e eu vou cuidar da instituição. E aqui eu só saio sendo o último homem de sair, porque eu tenho a chave e eu tenho que cuidar. A partir do momento que eu tomei posse, essa responsabilidade cai em minhas costas. E hipótese alguma eu vou deixar o clube, vou deixar a mesa para entregar para uma pessoa que o Conselho Deliberativo ele deu posse para mim, e eu tenho essa responsabilidade. Então não vou sair, não saio hipótese alguma. E assim, algumas pessoas insistindo para que eu saísse, para que eu deixasse a mesa. Eu acabei ficando por volta mais ou menos de 2 horas sentado, sem poder levantar, porque eles queriam sentar na mesa e tomar conta do Esporte Clube Corinthians Paulista, e qual hoje eu presido por esse momento. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas hoje sou eu, e com garra, com determinação, que nós vamos fazer com que o Corinthians mude. Eu sinto muito esse momento, não gostaria que isso tivesse acontecido, mas infelizmente aconteceu. Mas eu quero passar para vocês que eu continuo trabalhando, eu continuo empenhado em mudar a situação do Corinthians nesse momento, e espero que todos entendam que nada vai fazer eu mudar essa filosofia de trabalho que eu comecei a implantar. E por isso eu estive aqui hoje durante a tarde toda fazendo reuniões e preparando o Corinthians para os dias seguintes que estão aí. Então, Glaucia, para tentar finalizar, porque realmente é uma situação muito complicada, mas parece que foi uma tentativa de golpe estatutário a partir do Augusto Melo, aproveitando essa decisão que tomou o Conselho de Orientação Fiscal lá em abril. Conseguiram validá-lo apenas ontem, e hoje já tentaram essa medida cautelar para que as decisões do Romeu Thuma Júnior não fossem válidas. E aí, nesse entendimento, Augusto Melo voltaria a ser o presidente. A gente aqui estamos saindo com Osmar Stabile sendo o presidente do Corinthians, e amanhã falando que vai até o jogo contra o Vitória, amanhã às 6h30 na Neoquímica Arena. E o Augusto Melo também falou que ele estará lá como presidente para ver este jogo. Então amanhã ainda vai ser mais um dia agitado nesses bastidores do Corinthians, com esse encontro talvez público. E aí vamos ver o que vai ser desse futuro do Corinthians, que convocou para agosto a Assembleia de Sócios para referendar ou não o possível impeachment do Augusto Melo. Glaucia. Tonhão, muito obrigada, amigo, pelas informações. Bom término de trabalho aí para você, para toda a nossa equipe, acompanhando esse sábado agitado lá no Corinthians, prof. É uma briga de poder, de egos, e o clube, obviamente, perde demais com isso, né? Augusto falando que sai como presidente, o Stabile também dizendo, os dois dizem que vão à Arena amanhã a Arena que vai receber Ancelotti, que vem assistir ao jogo do Corinthians contra o Vitória. Quer dizer, uma confusão enorme em todas as esferas, e óbvio que é o clube quem perde muito com isso, né? Glaucia, perde também muito em credibilidade, né? Sim. Essas pessoas deviam pensar 2 vezes, todas elas, de todos os lados. O Corinthians e o futebol brasileiro, a gente sabe, precisam de uma terceira via, que não apareceu em lugar nenhum até agora. Agora, quando a gente vê escrito ali, fiquei 2 horas sentado, isso não é uma figura de linguagem. Queriam tirar a cadeira do Osmar Stabile. Eu sugiro àqueles que estão confusos que deem uma olhada no Twitter do nosso amigo ex-Twitter, né, o X, o Twitter aqui do Rodrigo Vessoni, que cobre pelo meu timão, e ele dá os detalhes desse passo a passo. Ele faz uma linha do tempo, né? Como o Tonhão informou, realmente a coisa veio lá do início de abril. E quando o Augusto Melo, o presidente Augusto Melo, eu chamo de presidente porque tecnicamente, uma vez presidente, sempre presidente, né? Quando ele fala que foi reempossado pelo Conselho, a coisa não é bem assim, né? Ele foi reempossado por meia dúzia de gatos pingados, aliás, 3 gatos pingados. E a dona Ângela, né? Dona Ângela, como é o nome dela? Ocampo. Dona Ângela Ocampo é uma apoiadora do Melo, que aproveitou a oportunidade da ausência, não seria nem ela a assumir na ausência do Thuma, mas ela aproveitou aqui uma eventualidade da ausência por uma licença médica do seu Robertson de Medeiros. Esse sim é o vice-presidente do Conselho Deliberativo. Ela é apenas a primeira secretária.
Então você veja quantos meandros, né? Ela toma a frente da situação, vai lá. Justamente para isso que está sendo chamado de golpe, e eu acho que é mesmo um golpe. Houve um tempo em que quem acusava de golpe era o Augusto Melo, agora é ele que está, ele e os seus pares, tentando dar um golpe num momento em que o Corinthians deveria parar para pensar, se unir. A gente sabe que muitas dessas pessoas eram aliadas até outro dia. O Stabile é o vice da chapa dele. E agora a situação é realmente envergonhadora, né? É de envergonhar. O Vessone, inclusive, no mesmo post, ele compara essa situação como sendo uma situação pior do que a do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que, do ponto de vista esportivo, é diferente, mas como um todo a instituição está em frangalhos. O Corinthians está em frangalhos. Sabe o que me chama a atenção, professor? Eu vi também essa comparação do Vessone. A gente vê essa confusão em bastidor de futebol brasileiro, isso logo também é esquecido, né? Cai no esquecimento, a coisa flui. Infelizmente, a gente passa por isso de forma recorrente dentro das instituições do futebol brasileiro. E quantos não vão indo, inclusive, para um buraco ainda maior, justamente por conta dessa situação, né? Enfim, acho que o rebaixamento é algo que ficou marcado e vai ficar na história e tal, mas quando tudo isso for se resolvendo, dali a pouco aí esportivamente alguma outra coisa acontece e vai caindo no esquecimento, né? Mas tem o outro lado também, né? O próprio rebaixamento, esportivamente, é uma consequência do malogrado acordo com a MSI, envolvendo inclusive máfia russa naquela época. E todo mundo passava por cima dessa situação, né? Então os resultados esportivos, eles também são consequência da bagunça administrativa. Como outros clubes também. É claro que no futebol brasileiro e até no Mundial, a gente sabe, se todos têm problemas, alguém há de ser o campeão. A Argentina é a atual campeã do mundo, mas não é um exemplo de organização diante da CBF. E eu acho que no caso do Corinthians, o que salva, o que vem salvando, mas isso também tem um limite, é o faturamento. O faturamento no Corinthians é muito alto. Só que tudo tem um limite. A dívida também tem sido muito alta. Eu brinco até que no Corinthians, quanto mais dinheiro entra, mais medo dá. Porque aguça, né? O ego, a briga pelo poder, tudo isso que a gente está assistindo. E, de fato, aí as pessoas também em redes sociais, mas não se vê você falar mal da Renovação e Transparência, que era o grupo do Andrés, e que, obviamente, está interessado em retomar o poder. Sim. A questão não é essa. Como eu falei aqui, era necessária uma terceira via, tanto para o Corinthians quanto para o futebol brasileiro. Isso que o Corinthians está passando, a gente viu o Cruzeiro passar, a bagunça política do Vasco. O Santos. Então é lamentável, são gigantes. E só estão aí em pé porque são gigantes. Porque em qualquer outra situação, esses clubes não conseguiriam sobreviver como sobrevivem no Brasil. Corinthians recebe o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, 6h30 da tarde em sua arena. Então é isso, foi a notícia aí, atualização sobre toda a situação, essa palhaçada que aconteceu hoje no Parque São Jorge. Então, mano, o que vai acontecer nesse jogo aí, Corinthians e Vitória, hein? Será que os dois vão estar lá? O Osmar Stabile e o Augusto Melo? Mano, imagina a confusão, o Ancelotti vendo tudo isso lá. Cara, amanhã o bicho vai pegar, ou hoje, né? Dependendo do horário que você tá assistindo esse vídeo. Cara, mano, e os rivais aí torcendo pra Corinthians acabar. Mano, o Corinthians não acaba. Pode ficar tranquilinho que o Coringão não acaba, hein? E se acabar, se porventura um dia acabar o Corinthians, mano, acabou o futebol brasileiro. O único que dá audiência. Inclusive vocês aí antes ficam comentando aqui, porque o clube de vocês não tem nada, né? Não dá relevância, né? Não dá audiência, não dá engajamento, né? Vocês ficam aqui comentando. Pode comentar, obrigado pelo engajamento, pelo view. Você me ajuda muito, hein, Ante? Muito obrigado mesmo. Então, mano, é isso daí. Falando de jogo, mano, enquanto Vitória aí, vamos ver que o Dorival vai armar esse time. Não sei se o Garro começa como titular, como reserva, mas talvez é muito mais provável que ele comece como reserva ali mesmo, porque tá voltando agora dessa recuperação longa aí, então colocar ele pra jogar os 90 minutos é muito arriscado. Apesar que é a última partida antes da data FIFA, e tem mais um joguinho ali contra o Grêmio, acho que no meio do mês. Mas eu acho que o Galo entra só no segundo tempo, o Memphis Depay começa como titular. Mas às 5h30 a gente fica sabendo da escalação oficial do Corinthians. Então é isso aí, comenta toda a situação, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações aqui embaixo. Sempre que a gente postar um vídeo, você já recebe em primeira mão aí no seu aparelho.
Porque às vezes tem gente que não é inscrito ou não ativa o sininho e acaba não recebendo o vídeo em primeira mão aqui, tá? Então é muito importante você fazer esse procedimento aí no seu aparelho. Então comenta aí, deixa o like. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!